Caffè. Non è vero. Va bene, ci siamo. Dunque, buongiorno a tutti. In questa ripresa, questa ultima giornata del nostro convegno, io sono molto lieto perché stamattina poi presiedo una sessione quasi ludica nei suoi argomenti, no? Si parla di musica, di calcio e di enogastronomia, insomma tutti temi su cui in realtà io sono abbastanza digiuno, tranne forse un po' l'enogastronomia, ma solo come direbbe qualcuno, consumatore finale in realtà. E di calcio e di musica so poco, io sono uno dei pochi italiani che non sa quasi nulla di calcio e neppure se ne vergogna troppo, quindi, però posso imparare molte cose, vedo una certa disapprovazione. Va bene, dunque abbiamo allora, mi sembra di aver capito che abbiamo un qualche margine maggiore di elasticità, di cui però non abuserete naturalmente. E allora direi di iniziare subito col primo intervento della mattinata di Leonardo de Oliveira Conedera dell'Università di Porto Alegre, maestro al di là dell'oceano, la musica degli italiani in Brasile nella prima metà del Novecento. Grazie professore. Grazie professore. Buongiorno a tutti, bom dia a todos. Per non allungarmi molto parlerò in portoghese, ma il PowerPoint è in italiano anche per aiutare a capire il mio intervento. Bene, questo intervento che ho pensato per questo convegno è uma parte do projeto de doutorado que eu estou desenvolvendo agora sobre a orientação do professor Capelli aqui na Itália. A minha orientadora no Brasil é a professora Cláudia e também o professor Carandiero, que me ajuda bastante nessas pesquisas sobre Itália e imigração italiana, né? Então, o meu projeto de pesquisa é sobre uma banda específica de italianos em Porto Alegre. E eu falo hoje de dois maestros que compuseram essa banda, né? Mas para começar, tendo duas frases agora, pesquisa em Firenze, e também eu trabalho com essa imigração de maestros, de musicistas, que é muito pautada numa imigração qualificada, né? Então, pensando nisso, ver também duas perspectivas duas frases que me fazem entender um pouco a imigração na Itália e que norteia um pouco a minha pesquisa, né? Então, essa é uma frase que eu recentemente li num dicionário biográfico de Leo Benvenuti, que é um historiador diletante do século do 800, né? E ele é citado, por exemplo, pelo Gramsci, no seu Intelectuais Orgânicos, né? Como uma referência de mostrar esses intelectuais, artistas italianos antes do Ressurgimento. Ele faz uma história desde Carlos Magno até o final do século XIX, recolhendo várias biografias desses artistas italianos e mostrando como essa circularidade e essa riqueza artística italiana já existia, né, antes da unificação, e esse aspecto cultural da imigração, né? E uma outra visão que norteia muito a minha pesquisa é essa questão das duas Itálias, né? Que o Ludovico Intisa de Camerano coloca bem. Ele entende essas duas Itálias, a Itália da imigração, a Itália de fora, e essa Itália, que é a Itália continental, onde nós estamos, né? Essas diferenças e como tem essas relações, né? Porque a imigração em si, ela vai interligar muito esses dois mundos, né? Então, tendo em vista os músicos que eu trabalho, né, muitos deles trabalham com essa noção de imigração qualificada que foi inserida na década de 90 pela professora Regina Soria, né, com seu trabalho sobre imigração de marmoristas, pintores, escultores italianos nos Estados Unidos, né, vendo essa contribuição italiana para a arte nos Estados Unidos. E no Sul da América, a gente, nesses dias até podemos ver através da professora Capitelli aqui com os artistas italianos na Argentina, no Chile, né? Ver como essa circularidade não se deu só nos Estados Unidos, mas também na América como um todo, né? E os músicos estão inseridos nesse grande quadro, nesse grande mural de artistas italianos que buscam
né, novas perspectivas na América através da imigração, né? Porque normalmente o que acontece? Eles acompanham esses fluxos imigratórios, as cadenas imigratórias na América, né? E justamente é a forma como eles têm um conhecimento e vão fazer as suas redes, né, de inserção e chegam às cidades brasileiras, né? No caso do Brasil, eu diviso em 3 cidades específicas essa participação italiana, muito forte no Rio de Janeiro, em São Paulo e Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro nós temos o Instituto de Belas Artes na metade do século XIX, né? E o casamento, como o professor Capelli mostra no seu livro A Belle Époque, Carioca, né? Como o casamento do imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina Napolitana, né, vai ajudar para esse contato entre Brasil e Itália, né? Mesmo não tendo o surgimento ainda, essa cultura italiana, já especialmente do sul da Itália, chegando com artistas, todo o séquito da imperatriz Teresa Cristina e já formando redes, né? E um contato entre Brasil e Itália. Então esses músicos, artistas, né, eram normalmente professores, promotores, né, de vida social, cultural, né, nas capitais brasileiras, especialmente Rio, São Paulo, no caso do Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, e também uma cidade muito importante que é Pelotas, Rio Grande, que tem um aspecto portuário e que no século XIX teve uma diferenciação no contatos com a Europa por a questão portuária, das negociações. Então muitos italianos se colocaram, não só italianos, portugueses, espanhóis, né, e foi uma relação cultural muito forte com a Europa, né. E esses, no caso, os músicos, como todos os artistas, né, desenvolveram uma atividade cultural, social, étnica, né, porque eles nunca estiveram descolados dessa atividade da etnia italiana. Eles sempre participaram dos eventos, né, tendo uma interligação total com a coletividade italiana local que eles dialogavam, né. Então, no caso do Brasil, muitas, não tanto as orquestras, mas mais as bandas musicais, as orquestras e os conservatórios brasileiros, os primeiros, sempre tiveram professores italianos, não só na música, mas também nas belas artes, né. Essa influência italiana sempre teve muito forte. E na música, com uma ópera, especialmente a ópera, o Intesa di Camerano coloca a ópera como uma excelência italiana, né. A ópera, claro que a música não tem uma precedência de um país, não um patrimônio, mas no caso da ópera, até hoje, se nós formos falar com a maioria dos músicos, não só italianos, naturalmente tem uma influência muito maior da escola italiana, tem essa questão, os termos musicais, a formação no conservatório, todos os alunos aprendem a questão da língua italiana, é muito importante para a cultura musical, né? No caso da presença dos músicos, né, no Rio, também não só tem essa dicotomia dos músicos, digamos, profissionais, que fizeram uma formação no conservatório na Itália, e esses músicos diletantes. Tem esses dois tipos de músicos que giram por todo o Brasil, né? Então, os musicistas de Irovag, né, eram muito comuns também, especialmente no Rio de Janeiro. Temos então cronistas como o João do Rio, Lima Barreto, o próprio Machado de Assis, grande escritor brasileiro, comentavam tanto dos músicos diletantes ambulantes no Brasil, como também das grandes companhias líricas italianas, os grandes artistas que vão, Puccini, Arturo Toscanini, todos esses grandes, que vão se tornar grandes operistas italianos, tiveram uma experiência na América do Sul, especialmente no início de suas carreiras, né, nos Estados Unidos também, até nos Estados Unidos, o próprio Caruso, toda essa influência italiana na questão musical norte-americana e também sul-americana, né? Os teatros, os grandes palcos, como o Municipal do Rio, o São Paulo também, o Teatro Municipal de Arte Dramática de São Paulo, vai ser todo formado com uma grande influência italiana também, que são questões que estão à pauta para serem estudadas. Eu, afrontando esse tema da música em Porto Alegre, me dei conta também de como tem campos que nós não exploramos ainda nessa questão musical. Sabe, de sempre artistas esparsos, né? Eu até, para compor essa apresentação, aproveitei muito de pesquisas, de teses, de doutorado, mestrado, que trabalharam com a questão da música em si. Só que não relacionam com a questão da imigração. Uma história social que faz entender como esses músicos chegam, que é uma componente muito importante. Esses músicos nunca estão dissociados da sociedade, da coletividade italiana local. Eles sempre participam, né?
No caso, os primeiros conservatórios e escolas de belas artes, né? E a influência também dos músicos brasileiros. Muitos deles vão fazer, como o professor Walter apresentava ontem, o Carlos Gomes, a influência italiana. Muitos músicos brasileiros vão ter essa influência da escola italiana e vão fazer uma formação na Itália. Vão ganhar bolsas de estudos, como o próprio Carlos Gomes, outros, né? Normalmente até filhos de italianos pela facilidade do idioma, né? Por aprenderem, né? Então eu apresento hoje 4 maestros rapidamente, né? Que eu estou trabalhando ainda. Esse é o maestro Giuseppe Leonardi, né? Ele nasce em Mascalucia, na Sicília. Ele migra em 1908 para a América. Inicialmente ele vai para o Paraguai. Posteriormente ele passa por Buenos Aires, Argentina, até ser convidado em 1925, já na década de 20, para ser maestro da Banda Municipal de Porto Alegre, que vai ser um projeto cultural da cidade de Porto Alegre para a construção de um grande auditório, que é o Auditório Araújo Viana. Araújo Viana foi um músico porto-alegrense muito famoso, estudou em Milão e era professor do Conservatório de Música do Rio Grande do Sul. Então, a homenagem desse conservatório e a formação dessa banda. O grande projeto cultural da década de 20 será a formação dessa Banda Municipal de Porto Alegre. E essa banda, que eu pesquiso especial no doutorado, uma grande participação de italianos. Esses músicos, né, muitos são trazidos pelo Leonardi, que tinha conhecimento dos seus patrícios, alguns na Argentina, e ele vem à Itália para buscar mais músicos, porque ele vê a necessidade de músicos de instrumentos de afiato, de sopro, que tem uma falta de formação. O Conservatório de Música de do Rio Grande do Sul não formava instrumentistas, musicistas de instrumentos de sopro. Então, justamente, ele, com a autorização do prefeito de Porto Alegre, vem à Itália e forma essa banda, né? Ele mesmo já é convidado por um italiano, que é o Giuseppe Corsi, né? Que ele é um dos italianos que chega na metade do século XIX, com as companhias líricas, se apaixona por uma brasileira, uma musicista também, e se fixa no estado, e assim ganha ares, é uma celebridade no campo musical gaúcho, né? E ele vai ser convidado pelo intendente para buscar os músicos para essa banda. E ele vai no principal centro da música, Buenos Aires. E ali ele conhece o maestro Leonardi, que é indicado pelo maestro do Teatro Colón. E eles são indicados e ele vem para Porto Alegre em 25 e forma essa banda. Ele vai ser o maestro de 25 a 50, quando se aposenta por questão dos 70 anos, né? E tem uma grande participação em cenário musical e social da cidade. Outro músico importante que também veio na Argentina através do Leonardi é o Salvatore Campanella. Esse vai ser o músico mais famoso italiano em Porto Alegre. O Leonardi, como é na primeira metade do século XIX, ele não é tão lembrado. O Campanella ele vem ainda muito jovem para Porto Alegre, ele desenvolve uma longa trajetória, né? Ele nasce em Mola di Bari, da Puglia, mas a sua formação é no Conservatório de Música de Nápoles, né? Ele vinha já, o Campanella, de uma tradição musical, de avô, pai, músicos, né? E tem essa oportunidade de estudar no Conservatório de Nápoles, que vai ser a referência, né? Especialmente no sul da Itália, como grande formador de músicos italianos, né? Ele chega em Porto Alegre em 25 também, para fazer parte dessa banda como instrumentista, né? Trompetista. Mas depois vai ser o maestro de uma banda, de uma rádio, que é a Rádio Farroupilha, que é criada na década de 30, e ele vai reger uma grande banda de músicos que tocavam ao vivo no rádio, né? De 30 a 50. Infelizmente a documentação desse período a gente tem muito através de jornais. A própria documentação da banda se perdeu num grande incêndio que ocorreu na rádio na década de 50, 60, e nós perdemos. E depois ele foi, como era um dos músicos mais jovens dessa geração de 20, foi também maestro na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que foi criada na década de 50. Então, na década de 50 e 60, ele ainda foi maestro na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que existe até hoje. A banda de Porto Alegre ainda existe até hoje, mas ela ganhou um caráter menor, porque com a orquestra assumiu esses músicos de elite de Porto Alegre, são, né, com formação de conservatório, enquanto a banda tem eventos mais marciais, músicos normalmente com uma formação mais básica, não necessariamente conservatório. Aqui é uma foto da banda de 26, né, primeira formação. Era formada por 57 músicos, mais o maestro Leonardi, né, e o seu diretor, o Giuseppe Corsi.
E desses músicos, praticamente 80% da banda é formado por músicos italianos, né? A maioria deles oriundos da Calábria, especialmente de Reggio, mas alguns de Morano Calabro também formavam, né? Integravam essa banda. Mas a maioria é interessante porque esses, normalmente da província de Reggio, eram esses músicos da banda, vieram através da formação dessa banda. E os sicilianos, né? Da província, especialmente Catânia, no caso como o próprio maestro, né? Aqui, daí mudando um pouco, né, para ter um quadro um pouco mais geral, porque São Paulo, com uma grande atração também de músicos, vai ter uma grande, da imigração italiana, também vai ter uma grande influência na parte musical. Muito mais que Porto Alegre pela questão do estado de São Paulo, a questão da ligação com a Itália, né. Então, um desses maestros importantes é a cidade de Ribeirão Preto, que é no interior de São Paulo também. A influência não foi só na capital, mas também no interior de São Paulo. Então, um desses maestros que chega também na década de 20 em São Paulo é o maestro Ignazio Stabile. Ele nasce em Roma, né? Também faz a sua formação no Conservatório de Nápoles, né? E ele chega com uma companhia, como muitos músicos chegavam, com companhias líricas italianas, se apresenta em São Paulo e tem um convite para trabalhar em São Paulo. É um contexto também de uma imigração que, na década de 20, essa imigração intelectual na Itália estava muito latente. Agora, pesquisando nos boletins consulares, é uma preocupação tanto do centro que regimentava a imigração aqui, o cuidado dessa imigração intelectual, então médicos, engenheiros, músicos, artistas, tem muito cuidado de como gerir essa imigração. No caso, como tinha a demanda, no Sul, na América do Sul, muitos desses músicos são atraídos justamente pela remuneração. É um momento que a América tem um prestígio e os grandes teatros sul-americanos atraem essas companhias, né? Então até a década de 30, 40, muitas companhias italianas, francesas, alemãs vão girar pelo Brasil. E ele chega justamente através dessa companhia lírica, né? Opereta Clara Wise. E depois ele se radica em São Paulo e tem esse convite para ir para Ribeirão Preto. E ali ele vai também criar toda uma tradição cultural, musical, muito forte com a comunidade local. Principalmente com a questão da ópera, né? Que ele vai inserir não só um estudo de elite, porque no Brasil, como nos Estados Unidos, a ópera e a música erudita ganhou muito esse status da cultura aristocrática local, mas em vez ele procurava justamente fazer um trabalho inverso também popular, de inserir a ópera, né, com razoável sucesso. E vai ser o primeiro maestro da banda, da Orquestra de Ribeirão Preto, que é a segunda orquestra fundada no Brasil, né, inaugurada em 1938. A primeira é a do Rio de Janeiro, né. Um outro músico importante na cidade de Ribeirão Preto, que também foi maestro nessa orquestra, foi o Antônio de Amarusti, né, que era um músico também de origem pugliese, formado também no Conservatório de Nápoles, né, ele era de Bari. Em 24 ele chega ao Brasil, justamente vindo com essa imigração pós-Primeira Guerra, né, buscando na América também novas perspectivas de trabalho, de inserção, né. E Ribeirão Preto é um momento de efervescência cultural nessa década de 20 e 30, em função muito também da formação dessa orquestra, e atrai muitos músicos que vão ser professores, né, e vão se inserir nesse centro musical. Não só a orquestra de Ribeirão Preto, mas várias bandas também funcionavam na cidade. O principal teatro da cidade de Ribeirão Preto também chama Carlos Gomes, em homenagem ao grande maestro brasileiro, né. Aqui uma imagem da orquestra, uma das suas primeiras apresentações em 1938, né. Aqui eu faço só para fazer já um fechamento do meu discurso. Aqui é só uma representação para a gente ver como é importante. Aqui é o número de conservatórios italianos. É um dado de hoje, para nós só termos uma noção da quantidade de conservatórios, essa formação qualificada que a Itália não levou só para o Brasil ou para a América em si, mas também diversas relações com a França, com a Hungria. Agora vendo documentação dessa ópera dele, tem uma documentação muito interessante que o Tiso de Camerana faz, né, o artista italiano, que faz justamente visualizar, são documentos que fazem ver essa mobilidade artística italiana na Europa, na América, e coloca muito essa questão não só dos músicos diletantes, mas também desses músicos que vão para os grandes conservatórios europeus e americanos, né?
Aqui só para ter uma referência do Vincenzo Bellini, né, que é o principal conservatório de Palermo, né, e o San Pietro Maiella, que é famoso, é de 1808, mas na verdade 1808 é quando ele é instituído como San Pietro Maiella. Ele tinha já uma tradição, é uma confluência de 4 grandes conservatórios que existiam na instituições musicais, né. Em 1808 é só a fundação, e no caso do Vincenzo Bellini é um conservatório já dos 600, né, só que quando tem o falecimento precoce do Vincenzo Bellini, como um grande operista siciliano, ele é homenageado e lembrado, né. E o que parece muito interessante nessa questão também dos músicos é essa formação e essa questão de Nápoles. Não só para a música, mas também para outras áreas. No caso, os médicos italianos que vão para o Brasil também tem essa questão, muita formação na Escola de Medicina de Nápoles, na Universidade de Nápoles. Ou seja, Nápoles vai ser o grande irradiador dessa imigração qualificada, especialmente do sul da Itália, de médicos, de artistas, né? O professor Capelli coloca muito essa tradição da Calábria também, com o Antonio Iannuzzi, né? Do Scalpellini. Aqui, no caso, o professor De Ruggiero também coloca a questão dos toscanos, que é a formação de Pietra Santa, da Garfagnana, né? Essa imigração qualificada, ela tem certos centros de radiação na Itália, que ainda, eu acredito, como no caso da música, eu estou vendo muito forte por Nápoles. Naturalmente, é porque são músicos e artistas vindos do sul da Itália. É um centro de atração especial que eu acho que futuramente merece um olhar de ver como funcionavam essas redes, né, de influência, que é muito forte, né, entre as famílias e os imigrantes em si. Eu encerro aqui. Obrigado.